E aí, boa noite, tudo bem com vocês? Estão bem? Gente, era para o pastor Lipão estar aqui no meu lugar, porém houve um problema no voo dele, atrasou eu acho, ele não vai conseguir chegar, então eu vou substituir ele aqui, porque ele estava nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, inaugurando e dando pontapé inicial na onda dura dos Estados Unidos. Você pode dar uma salva de palmas para isso? Ou seja, por uma causa justa, por uma boa causa. Amém? A gente está vivendo um período de intertema aqui na Onda. Não sei se você entende muito bem isso, mas nós saímos de um tema chamado Mesh, onde nós tratamos sobre relacionamentos. E semana que vem vai começar aqui na Onda Dura um novo tema, o tema Esferas. Você acabou de ver o vídeo aqui. Então, muita coisa boa, muita instrução, muita palavra de Deus sobre tudo isso virá a partir de semana que vem. Nas próximas 7 semanas é o tema que vai encerrar esse ano da Onda Dura 2018, vai encerrar esse ano, mas até lá nós estamos trabalhando o intertema, ou seja, 2 semanas onde nós estamos falando sobre um outro assunto. Qual assunto? Nós estamos falando sobre dinheiro. São poucas e raras as vezes que nós, Onda Dura, separamos um tempo dentro dos somas, dentro dos GPs, para falarmos sobre dinheiro. E a grande questão, o nome desse intertema, ele se chama Uma Vida Abençoada. E a pergunta que eu te faço é, você quer ter uma vida abençoada? Eu acho que isso é algo em comum aqui entre nós. Todos queremos ter uma vida abençoada, mas a grande questão é como? Como que nós vamos falar, como que nós vamos viver e experimentar essa vida abençoada que Deus tem para nós? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então vamos continuar falando sobre vida financeira, sobre dinheiro, sobre bens materiais, e vamos entender o que a palavra tem a nos dizer em relação a isso. Desse jeito, dessa forma, eu quero pedir a você que se abra a sua Bíblia, lá em Gálatas, no capítulo 4, logo no versículo 1, nós vamos ler juntos esse texto da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Capítulo 4, versículo 1. Abre lá a tua Bíblia. Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Diz o seguinte: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Então o apóstolo Paulo está emprestando essa ilustração, falando acerca do herdeiro, falando acerca daquele que vai herdar todas as coisas do seu pai. E ele fala que o herdeiro, enquanto ele não atinge a maioridade, ele é como um escravo. O escravo, ele não tem direito a nada. O escravo, ele não tem posses, ele não tem como se apossar de algo, ele não tem esse direito. E assim também é com o herdeiro que ainda não alcançou a maioridade. Mas olha o que o texto continua dizendo no versículo 2. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós aqui, nós nesse espaço, assim também nós, olha só, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Assim também nós, quando éramos menores, vivíamos escravizados pelos princípios elementares do mundo. Sabe, uma vida abençoada, e uma vida abençoada financeiramente falando, ela tem a ver com conhecer princípios de Deus, que Ele mesmo estabeleceu, princípios que Deus instituiu. E sabe qual é a questão mais legal de um princípio?
e mais importante talvez, é que o princípio ele precisa ser praticado. Entende? Princípios existem para que você os pratique. Princípio não é o tipo de coisa que você acha bonito. Princípio não é o tipo de coisa que você fala para os outros só. Princípio não é o tipo de coisa que você compartilha nas redes sociais apenas. Princípio não é aquela coisa, olha só que legal, que bonito isso. Mas princípio é algo que nós precisamos viver. Então o princípio ele tem esse aspecto prático, absurdamente prático. E você vai ver como é simples, cara, ter uma vida abençoada. Porque quando você adota princípios para a tua vida, e você vive esses princípios, a grande questão é que você colhe os resultados que eles têm. Semana passada nós falamos aqui sobre o princípio da semeadura e da colheita. Então a palavra fala lá em Gálatas mesmo, que de Deus não se zomba, porque se nós plantarmos, também colheremos. Se plantarmos muito, colheremos com fartura. Se plantarmos pouco, colheremos pouco. A grande questão é que isso é um princípio. E tudo que você tem plantado, você vai colher. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. O texto fala, se você semeia para a carne, você vai colher o fruto da carne, ou seja, a destruição. Mas se você semeia para o Espírito, você colhe o fruto do Espírito, que é vida eterna. Assim como falamos na semana passada sobre esse princípio, hoje nós vamos falar sobre outro princípio. O princípio das primícias. Você sabe o que é primícia? Primícia é a primeira parte de algo. É a primeira parte de um todo. É a primeira parte de uma porção. Essas são as primícias. E nós vamos entender e falar sobre elas, porque esse é um princípio abençoador para a sua vida, cara. Um princípio abençoador para a sua vida. Você quer ter uma vida abençoada? Você quer colher o fruto daquilo que Deus tem para você? Algo que é muito importante você prestar atenção. Algo que é muito importante você saber. Talvez é uma impressão que você tenha. É que Deus ele escolhe algumas pessoas para abençoar, em detrimento de outro grupo que Ele não quer abençoar. Entende? Tipo assim, Deus olha para aquele grupo e fala, não, esse grupo ali não fui muito com a cara. Não vou abençoar. Vou abençoar aquele grupinho, aquela pessoa ali. E talvez você tenha a impressão que as pessoas têm colhido aquilo que talvez não têm plantado. Ou têm recebido de Deus uma bênção que muitas vezes não tem explicação. Mas deixa eu falar uma coisa, nós que vivemos num tempo de redes sociais, eu aposto que você é um usuário de Instagram aqui. E aí você olha para as publicações e você vê a vida de uma pessoa e fala, nossa, aquela pessoa é muito abençoada. Aí você fala, olha, Deus escolheu aquele ali para abençoar muito bem. E a gente não consegue ver o histórico de obediência a princípios. A gente não consegue ver o histórico de semeadura. A gente não conhece a parte onde aquela pessoa priorizou a Deus, obedeceu a Deus, temeu a Deus em seus princípios, temeu a Deus em sua palavra e tem colhido aquilo que Deus tem dado para ela. Princípios de uma vida abençoada. Falaremos hoje sobre primícias. Então esse texto do apóstolo Paulo, ele está falando acerca dos filhos. A palavra diz, aos que creram, aos que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Se você um dia creu em Jesus, se você o recebeu em sua vida, você carrega a identidade de filho de Deus. Você é um filho de Deus. E Paulo está falando aqui o quê? Que os filhos, eles se tornam herdeiros das coisas de Deus.
A continuidade do texto vai falar sobre isso, que os filhos se tornarão herdeiros das coisas de Deus. Agora, o que ele está alertando aqui é o seguinte: enquanto esse filho não alcança a maioridade, enquanto esse filho não amadurece, ele ainda não pode desfrutar das bênçãos que Deus tem. Por isso que nós precisamos, como filhos, amadurecer espiritualmente. Muitos de nós somos como criança, só sabe espernear, só sabe dar piti, sabe? Só sabe fazer chantagem emocional. Muitos de nós espiritualmente somos assim. A gente faz chantagem emocional com Deus. Tipo assim, vem no louvor, chora, levanta as mãos, faz aquela performance, ou seja, rasgando o coração de Deus. Olha só, Deus, minha performance, para poder e querer colher aquilo que Deus pode dar. Deus, eu preciso casar. Aí começa a ter uma frequência na igreja. Bom, vou fazer uma frequência aqui na igreja porque Deus vai me abençoar. Mas essa é infantilidade espiritual. Deus quer que nós amadureçamos. E você sabe bem que uma pessoa, quando ela amadurece, você percebe na vida dela o amadurecimento, porque essa pessoa ela começa a olhar para princípios corretos, começa a tomar para si esses princípios corretos, começa a vivê-los, praticá-los e começa a experimentar definitivamente as bênçãos. Começa a experimentar o fruto daquela obediência, daquela prática. Deus está chamando nós para amadurecermos espiritualmente. E isso não tem a ver com chantagem emocional com Deus, mas tem a ver com olhar para os princípios que Ele nos deixou e praticarmos esses princípios. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Enquanto nós, atenção, enquanto você, enquanto eu, enquanto nós não amadurecermos espiritualmente falando, nós não vamos tomar posse, nós não vamos começar a pegar, a tomar posse da nossa herança com Deus. Você é filho, e se você não experimenta, existe um caminho de amadurecimento para você. E esse caminho de amadurecimento, ele está relacionado às primícias. Esse caminho de amadurecimento, ele está relacionado à semeadura e colheita. Ele está relacionado aos princípios de Deus, à obediência aos princípios de Deus. Quando nós éramos crianças, nós estávamos sendo escravizados pelos princípios elementares desse mundo. O que nós precisamos é de um amadurecimento na nossa mentalidade, na forma como nós olhamos, por exemplo, estamos falando de dinheiro, na forma como nós olhamos para o dinheiro. Muitos de nós não fomos ensinados a lidar com o dinheiro. E é engraçado porque todos nós queremos dinheiro. Todos nós queremos ganhar dinheiro. E não há nenhum erro nisso. A palavra até diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas não o dinheiro. Aí você quer ganhar dinheiro, mas a questão e a grande pergunta é: você sabe lidar com o dinheiro? Você foi ensinado a lidar com dinheiro, você foi ensinado na escola, você foi ensinado dentro de casa, seus pais ensinaram vocês a lidar com dinheiro? Porque o que acontece é que nós somos ensinados pelos princípios elementares desse mundo. E aí nós temos dinheiro, mas nós não sabemos lidar com ele. E nós precisamos de uma metanoia, uma mudança de mente. Novos princípios, nova mente, nova forma de pensar, nova mentalidade, uma nova cultura. Deus quer fazer de nós pessoas que vivam uma cultura abençoadora.
Deus quer fazer de nós pessoas que vivamos numa cultura abençoadora. Deus quer ver você ser abençoado. Deus quer ver você prosperando. Deus quer ver você avançando, crescendo, florescendo, prosperando. Essa é a grande verdade de Deus para você em relação a esse assunto. Novos princípios, novamente, nova cultura. A palavra diz lá em Êxodo capítulo 13, versículo 1, o seguinte: E disse o Senhor a Moisés: Consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Pulando lá para o versículo 12, diz o seguinte: Separem para o Senhor o primeiro nascido de todo ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os filhos de vocês. Esse texto ele é uma prefiguração do que seria Jesus para nós. Jesus é o primogênito, o primeiro dentre os filhos. Nós fomos adotados por Deus, nos tornamos filhos de Deus, irmãos de Jesus, e ele se torna o primogênito. Mas na ocasião quando Jesus foi dado como o cordeiro que vem e tira o pecado do mundo, ele era o unigênito do Pai, o Filho único. Deus deu o seu Filho único. Deus deu o seu primeiro e único Filho, Jesus, por causa de nós. E assim nós devemos fazer, entregar a Deus as primícias. Quando nós entregamos a Deus as primícias, algumas coisas acontecem. Em primeiro lugar, nós honramos a Deus com isso. Quando nós dedicamos as nossas primícias a Deus, nós honramos Ele. Olha o que diz o texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Honre ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. As primícias honram a Deus, as primícias entregues a Deus colocam Deus numa posição de honra em nossas vidas. Além disso, as primícias ofertadas, entregues, sacrificadas a Deus, elas abençoam o restante. Presta atenção nesse texto, Romanos 11:16. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão santos. Ou seja, quando nós entregamos as primícias, aquilo é uma forma de abençoar todo o restante. Honre a Deus com todos os seus bens, entregue a Deus a primeira parte de todos os seus ganhos, e olha o que acontece: se encherão os teus celeiros, se encherão os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. O princípio das primícias honra a Deus e abençoa o restante daquilo que nós temos recebido de Deus. E mais do que isso, Deuteronômio capítulo 26 diz o seguinte: quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo o que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. Ou seja, nessa ocasião, Deus fala: ei, eu estou levando vocês para uma terra nova, uma terra que eu prometi aos seus antepassados. Vocês colocarão o pé lá, vocês habitarão nessa terra. Porém, quando vocês chegarem lá, vocês vão fazer o seguinte:
vocês vão me dedicar os primeiros frutos, as primícias. E essa é uma forma de Deus educar o povo. Essa é uma forma de Deus educar, trabalhar a mente, educar o povo, para que o povo não esqueça de quem os levou para lá. Quando se colhe o fruto daquele lugar, quando você colhe o fruto de algum lugar, você lembra, tá, mas quem que me trouxe a esse lugar? Quem que me trouxe aqui? Quem que me possibilitou isso? E não há uma forma maior, cara, de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, do que entregando a Ele as primícias daquilo que nós temos recebido. Honrando a Deus com as nossas primícias. Nós jamais esqueceremos que Ele tem provido em nossas vidas. Jamais esqueceremos o lugar dEle. E também jamais esqueceremos o nosso lugar. Quer ter uma vida abençoada? Você quer ter uma vida abençoada? Obedeça aos princípios de Deus. Quer ter uma vida abençoada? Obedeça aos princípios de Deus. Semeie. Entregue as suas primícias. Mas pastor, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de dar o meu dinheiro. Eu tenho muito medo de entregar o meu tempo. Eu tenho muito medo, pastor. Medo de faltar. Medo de não dar certo. Sabe, pastor, eu sou pai de família. Tenho muito medo. Eu tenho muito receio. Deixa eu tomar água aqui, peraí. É importante você saber, cara, que a atitude de entregar as primícias, ela sempre vai ser uma atitude de fé. Sempre será uma atitude de fé. Você sabe o que é fé? Você sabe o que a fé significa? Você sabe o que a fé expressa? A fé expressa confiança. Não adianta, cara. Esse é o jogo. Você entrega as suas primícias a Deus. E você vê Deus abençoando sua vida. Ou você retém a primícia de Deus e você fica à mercê do seu esforço. Você fica à mercê da sua capacidade. Você entrega as primícias a Deus e você experimenta sobrenaturalmente a colheita do restante. Você retém a primícia, você fica por sua conta. É uma questão de fé. Entregar as primícias é uma questão de fé. Talvez você seja uma pessoa que está tentando levar a sério a vida com Deus. Ok. Mas você esbarra ou tropeça na bendita da contribuição financeira. Tipo assim, você vai no culto, você vai no grupo pequeno, você participa da programação da igreja, você faz todas as coisas, você compra uma camisa da Onda Dura, bota um adesivo no carro da tua igreja, mas você esbarra na bendita contribuição financeira. Por quê? Pastor, eu tenho medo que vai faltar lá em casa. A forma como nós lidamos com o nosso dinheiro, ela diz muito acerca de nós e acerca de como nós entendemos a Deus. Muitas pessoas, eu sei porque eu já ouvi muitos relatos de pessoas se arrependendo disso, recebem o seu sustento, o seu salário, pagam as contas, compram as coisas, vão aos restaurantes, viajam, e faz isso, e faz aquilo. E aí quando elas acham que fizeram tudo, elas olham para a conta bancária e falam, deixa eu ver aqui quanto que sobrou para nós.
para nós dar para Deus. Agora o desafio, cara, o desafio é exercer fé e entregar a primeira parte a Deus. Exercer fé, confiança nesse Deus e entregar a primeira parte. Pode parecer uma coisa muito simples, cara, mas isso revela muito do nosso coração para com Deus. Pode ser uma coisa simples. Existe uma prática que eu adotei na minha vida, cara. Quando pinga lá na minha conta o meu sustento, sabe o que eu faço? A primeira coisa, antes de pagar qualquer coisa, antes de comprar qualquer coisa, antes de tudo, eu vou lá e entrego a minha contribuição. Vou lá e entrego a minha oferta, entrego a minha parte a Deus. Isso é uma medida prática para que o meu cérebro, a minha mente, o meu entendimento, ele sempre lembre, toda vez que eu faço isso, que quem proveu para mim foi Deus. E isso faz com que em outras áreas da minha vida, Deus venha primeiro. A vontade de Deus vem primeiro. O querer de Deus vem primeiro. A palavra de Deus vem primeiro, é antes, é acima de tudo. E talvez essa dificuldade sua de entregar as primícias a Deus, ela revela um coração incrédulo. Porque nós sempre colocamos em primeiro lugar aquilo que nós acreditamos que nos garantirá segurança. Sempre vamos apostar em primeiro lugar, vamos colocar numa posição primária de honra aquilo que nos garante segurança. O povo de Deus errou e pecou muito ao longo da história, porque trocou esse Deus imortal, invisível, mas real, trocou esse Deus poderoso, dono de toda a prata e todo o ouro, por imagens feitas de madeira, de pedra, imagens, ídolos, e depositaram nesses ídolos, ou seja, nesses falsos deuses, o Deus que tem um efeito falso, depositaram neles a sua esperança, a sua segurança. Tanto é que é dito na Bíblia que existe o Deus do dinheiro chamado Mamon, onde as pessoas depositam a sua segurança. E como que nós podemos fugir dessa idolatria? Como que nós podemos fugir desse engano? Colocando Deus em primeiro lugar. De que forma prática? Coloque tudo em primeiro lugar para Deus. As primeiras horas do seu dia é para Deus. Os primeiros frutos dos seus rendimentos é para Deus. Entregue a parte primária para Deus. Entregue suas primícias a Deus. E você vai conseguir experimentar as bênçãos disso, a segurança disso. Você vai conseguir experimentar Deus cuidando de você. E vai existir uma coisa na sua vida, cara, que talvez há muito tempo não existe, que se chama descanso. Como tem gente cansada, velho. Como tem gente cansada. Como tem gente cansada na alma. Tira o dia inteiro para dormir, mas aquilo não descansa. Pega férias, mas aquilo não descansa. Porque é um cansaço mais profundo. É uma insegurança crônica que toma conta da vida de muita gente. Mas Deus quer se fazer primeiro na sua vida, cara. Deus quer se fazer primeiro na sua vida. Salmos 91, versículo 1 ao 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor:
Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Esse diz: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. É um embate de fé, é em quem você decide confiar. Talvez você tenha colocado sua esperança no lugar errado. Deus tem uma vida abençoada para você, mas Ele está chamando você a confiar nele. Ele está chamando você a entregar o seu coração na mão dele. Ele está chamando a confiar a segurança da sua vida às mãos dele. Ele está chamando você a estar nos braços dele e experimentar a provisão e o cuidado, o refúgio que se encontra nele. Deus tem chamado você. E hoje eu quero fazer um convite a você. Talvez você tenha vivido esse cansaço. Talvez você não tenha experimentado o descanso. Eu tenho um convite para te fazer, cara. Quero pedir que todos vocês no seu lugar aí, fechem seus olhos, cara. Feche seus olhos no seu lugar. Medite um pouco naquilo que você ouviu. E deixe o Espírito falar com você. O Espírito de Deus que está aqui nesse lugar. Deixa Ele falar com você. Provavelmente existam pessoas aqui nesse lugar buscando descanso. E a palavra diz: se você está cansado e sobrecarregado, Jesus diz: venha a mim. Venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você precisa experimentar o cuidado de Deus. Você precisa experimentar ser amparado por Deus. Você precisa experimentar esse lugar de descanso, a sombra de Deus. Você precisa habitar esse lugar que Deus tem chamado você. Eu creio que o Espírito tem falado com você nesse momento. Se você hoje quer decidir dar esse passo de fé na sua vida, esse passo de passar a confiar em Deus, se você quer hoje salvação em Deus, liberdade em Deus, um caminho novo, um caminho abençoador, saiba de uma coisa: Deus está chamando você. Se você hoje quer se entregar a Deus, eu quero que você repita aí no seu lugar, de olhos fechados, de cabeça baixa, a oração que eu vou fazer aqui em cima. Deus ouve você, e Ele está aqui para te abraçar. Diga a Ele: Jesus, estou cansado, e eu decido, ó Pai, me entregar a Ti. Eu decido me lançar nos Teus braços. Decido nesse momento exercer fé na Tua pessoa perfeita. Eu te peço, Jesus, perdoe os meus pecados, a forma vazia como eu vivi até aqui. Eu quero viver a vida que você tem para mim. Por isso eu me entrego e oro assim, no nome de Jesus. Amém. Fique de cabeça baixa, de olhos fechados, cara. Se você fez essa oração aí no seu lugar, decidiu depositar a sua fé, a sua confiança na pessoa de Jesus, entregar a sua vida, o seu coração a Ele, quero pedir que você levante uma das suas mãos no seu lugar, para que eu possa orar com você daqui. Amém. Levanta bem alto sua mão no seu lugar. Amém. Todo esse pessoal, essa galera que levantou a mão, fique de pé no seu lugar.
para que a gente possa orar juntos, para que eu possa orar por você. Fique de pé no seu lugar. Se tem pessoas ficando de pé no seu lugar, dá um abraço nessa pessoa, abraça ela. Esse é o momento em que nós, como igreja, representamos Deus no abraço, no acolhimento, no aconchego. Onda, vamos ficar de pé, vamos orar por eles. Vamos pedir que a partir desse momento o caminho deles seja guardado em Deus. Creio que um dia a maioria das pessoas que estão aqui tomaram essa decisão, e você sabe o quão árida era a sua vida, o quão necessitado de um novo caminho, o quão necessitado de Jesus você era, cara. Assim é com a vida daqueles que hoje decidiram por Jesus. Vamos orar juntos. Pai, nós colocamos a vida desses nossos novos irmãos, pessoas que decidiram apostar, que decidiram colocar a fé na Tua pessoa, Jesus. Que nesse momento o Teu Espírito Santo os abrace, que nesse momento eles sejam preenchidos de Ti, que nesse momento o Teu Espírito Santo os convença com os pensamentos de vida que existe ali na frente, de um caminho novo, de uma vida abençoada em todos os sentidos. Pai, que o Teu Espírito, Senhor, abrace-os agora, encha-os, guarde eles, a mente deles a partir desse momento, o coração deles seja inclinado, voltado a você, a Tua presença, Pai. Que eles possam, Senhor, trilhar um caminho novo e viver essa vida abençoada que o Senhor tem reservado para eles. De fato, o Senhor não faz acepção de pessoas, e o Senhor tem uma vida abençoada para cada um daqueles que creem, que decidem abrir-se para Ti, crer em Ti, Jesus. Que eles possam agora receber essa identidade de filhos amados, de filhos adotados, escolhidos pelo Senhor. É isso que nós oramos, Pai. Abraça-os no nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a isso? Salva de palmas a Jesus.